A paz do Senhor, estamos chegando hoje à penúltima lição desse trimestre de 2020, a esse fim de ano já, e na lição de hoje nós vamos estudar quando Deus se revela ao homem, quando Deus então responde a Jó, como a própria Bíblia fala. Eu sou Janaína Boit, teóloga e professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos, e atualmente congregamos na Igreja Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos. Essa lição de hoje, lição número 12, tem por título Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está em Jó 40, versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 38, dos versículos 1 a 4, 39, dos versículos 1 a 6, capítulo 40, dos versículos 15 a 18 e o versículo 24, e por fim, capítulo 41, dos versículos 1 ao 3. Nós temos visto então, ao longo das 11 lições anteriores, os bastidores do que aconteceu com Jó. Vimos Jó falando, a mulher de Jó falando, os amigos de Jó falando. Vimos as réplicas, as tréplicas e os questionamentos. E Deus não falou durante todo esse período. Foram 37 capítulos onde não se ouviu Deus falar, onde Deus estava em silêncio. Nós vamos ver nessa lição que Deus estava presente sim, mas escolheu permanecer em silêncio. E quando Deus falou, a Bíblia fala aqui em Jó 38:1 que Deus respondeu a Jó. Vamos entender então que resposta foi essa, porque muitas vezes nós podemos achar que Deus está respondendo aquilo que Jó pergunta, mas vamos ver que isso foi parcial. Quando Deus finalmente falou, ele não respondeu exatamente aos questionamentos de Jó da forma como Jó esperava. Mas Deus traz algo aqui para que Jó reflita e repense a sua posição. Vamos começar então aqui em Jó 38, versículo 1. Depois disto, ou seja, depois de todos os discursos, depois de todo o acontecido, e tenho falado, os estudiosos falam que esse sofrimento de Jó, do início até o fim, quando Deus restaurou tudo, durou aí cerca de 9 meses a 1 ano. Então, depois de todo esse tempo, Deus vem e fala com Jó. Não exatamente 9 meses e nem 1 ano, né, o capítulo 38, mas meses depois, porque se os estudiosos entendem que foi entre 9 meses e 1 ano, Deus certamente respondeu um pouco antes disso, porque temos ainda os desfechos aqui desses capítulos, e o 42, que também não foi assim rápido, né? Dormiu e acordou de manhã com tudo diferente. Então, o capítulo 38, versículo 1 fala assim: Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Algumas versões falam do meio de uma tempestade. A Bíblia, que é a revelação de Deus, o Velho Testamento mais o Novo Testamento, completam então a palavra de Deus revelada, sempre nos mostra Deus se revelando ao homem, desde o início da história do homem, mas de uma forma mais forte, a partir de Abraão, em Gênesis 12, depois nós temos Samuel, enfim, a Bíblia toda é recheada de grandes exemplos de Deus se revelando. E aqui então, em Jó 38:1, Deus mais uma vez então se mostra, se revela. E essa expressão aqui, né, de Deus respondendo a Jó, do meio de um redemoinho, do meio de uma tempestade, essa voz que é ouvida aqui, tem o sentido, então, essa resposta aqui tem o sentido de aparecer, tem o sentido de se revelar. Mas não é uma revelação de Deus de forma completa, porque a Bíblia fala que o homem não aguenta olhar para Deus, não aguentaríamos olhar tal a glória de Deus. Isso não nos é permitido. Mas Deus se revela de diversas formas ao homem, para que o homem possa, então, conhecer Deus. Deus
já havia falado aqui no livro de Jó, lá nos capítulos 1 e 2, mas Jó não sabia dos bastidores. Eu sempre reforço isso. Nós sabemos, mas Jó não sabia. Então, para Jó, até que o capítulo 37, era um silêncio absoluto e contínuo. Jó não havia recebido nenhuma visão, nenhum sonho, nada, nenhum vislumbre do falar de Deus. Então, silêncio absoluto. E aí aqui, em 38:1, Deus fala com Jó então. E Jó ouve a voz que tanto havia pedido para ouvir. Nós temos que ter muita consciência de que Deus não é um Deus impessoal. Ele não criou o mundo e se afastou, largando aqui. Não. Ele é um Deus pessoal, ele quer se relacionar com o ser humano, mas ele se revela quando ele quer. Deus conversava com Moisés. Lá em Êxodo 19, vamos ver aqui, nós vemos o seguinte, nos versículos 16 ao 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então nós temos com Moisés, Deus realmente conversava. E em toda a Bíblia nós temos Deus falando, Deus se revelando. Com Samuel também, né, em 1 Samuel 3, Deus se revelou a Samuel por voz. Juízes 21 e 25, nós temos uma história um pouco diferente. Cada um ali do povo fazia o que bem queria e Deus se ocultou. Por cerca de 300 anos ali no livro de Juízes, Deus se ocultou da história do homem, não se revelou, não se manifestou da forma como a gente vê em toda a Bíblia. Mas por quê? Porque Deus escolheu isso. Não cabe ao ser humano, não cabe a nós questionar e querer definir quando Deus vai se revelar e quando não vai. Ele se revela quando Ele quer. Lá em Juízes, Deus estava presente na história. No livro de Esther, que a palavra Deus não é citada, Deus estava presente na história. Mas em silêncio. E o silêncio de Deus não significa também que Ele não está agindo, ou que Ele não está no controle das coisas. Ele está, Ele continua no controle de todas as coisas. Nós vamos ver aqui no livro de Jó, Deus falando sobre isso, inclusive. Deus não se ocultou de Jó por causa de pecado, mas como parte de um plano que Deus tinha, um plano pessoal com Jó e um plano relacional. Deus permite o mal e Ele se oculta sem deixar de estar presente, como eu disse, para trazer lições, para trazer aprendizado, para trazer algo à tona que os nossos olhos ou a nossa consciência muitas vezes acaba passando batido, acaba desconhecendo. Eliú, ele não errou ao dizer que Deus nunca deixou de se revelar, como nós lemos em Jó 33 e 14 na lição passada. E Jó, de certa forma, também disse isso, ao falar que por mais que ele procurasse Deus, ele não encontrava, mas Deus estava ali, como está aqui em Jó 23, os versículos 8 e 9. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então, nós podemos não ver ou não sentir muitas vezes a presença de Deus. Mas Deus está ali presente e no controle das coisas. Então, o que é essa voz de Deus aqui aparecendo a Jó, aqui logo no início da resposta de Deus? É o que é chamado de teofania, que é uma experiência espiritual da presença de Deus.
Veja, não é enxergar Deus face a face, mas é sentir Deus de tal forma que não restam dúvidas. É uma ação de Deus nas nossas faculdades intelectuais para se dar a conhecer. Aqui, a minha versão aqui, essa versão que eu estou usando, fala redemoinho, mas a maioria fala tempestade. Então, a tempestade ou o redemoinho mostra um Deus inacessível, como muitos falam. Não tem como eu ir no meio da tempestade, não tem como ir no meio do redemoinho para ver Deus. Então, um Deus inacessível. Mas Deus, então, se mostra acessível através da sua voz aqui. A voz de Deus se pronunciando aqui mostra, então, um Deus que age para se relacionar com o homem, um Deus que se revela ao homem como um Deus pessoal. Para os amigos de Jó, é El Shaddai, o Deus todo-poderoso, forte, distante e indiferente ao homem. Para nós, ou para Jó, é um Deus pessoal, é o Deus, como é falado, Yahvé, ou Javé, bem aportuguesado e não querendo entrar aqui nos termos em hebraico, mas é um Deus pessoal. Não é um Deus que está lá distante, mas esse Deus que se revela a Jó é um Deus pessoal, é um Deus que quer ter um relacionamento com o homem. Nós temos que entender que todas as coisas, em tudo que Deus faz, tem um propósito, tem um desígnio. O propósito do livro de Jó é mostrar que o justo sofre, sim, mas é principalmente, no meu olhar aqui, é entender que muitas vezes na vida, no meio do sofrimento, no meio do caos, nós temos que andar por fé. E andando por fé, no deserto, no escuro muitas vezes, no silêncio de Deus, Deus está ali, cuidando de nós, guardando o nosso caminho. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Mesmo em silêncio, Deus está cuidando de nós. Mesmo em silêncio, Ele continua no controle de tudo. E tudo que nós passarmos no deserto é para fortalecer a nossa fé. Porque a fé não é para alcançar promessas. A fé não é para conseguir coisas, para conseguir bens. Mas a fé é para nós aguentarmos a caminhada. A fé tem a ver com fidelidade. Tem a ver com permanecer diante de Deus. Conquistar sim, mas para suportar a crise e nos ajudar a não desistir. Vamos lá para Hebreus 11, que muita gente conhece o versículo, lê e entende que é uma fé para bênçãos, mas não é. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então aqui está falando principalmente sobre esperar, coisas que se esperam. Então a fé é enquanto se espera, a fé é usada enquanto se espera e não para o depois. Versículo 6 de Hebreus 11, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé não é para depois, para ter coisas depois, mas é enquanto se aproxima de Deus. É enquanto o busca agradar a Deus. No versículo 13 fala assim, todos estes, toda essa galeria da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, falando sobre espera, a fé, muitas vezes a pessoa, como está aqui, esses heróis da galeria da fé, eles não alcançaram a promessa. Não em vida, mas eles a viam de longe. E essa fé que estava aqui presente com eles, os ajudou a suportar até o fim. E ainda o versículo 39 aqui fala assim, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, a fé ajuda a suportar e a permanecer na posição diante de Deus, inclusive para dar bom testemunho. A fé, ela nos ajuda a suportar, com os olhos lá na frente, sim,
mas ajuda a nos suportar enquanto estamos aqui, para que permaneçamos firmes diante de Deus. E sabemos, como está lá em 1 Coríntios 13, e o versículo 13, que fala o seguinte: agora, pois, permanece a fé, que nos ajuda hoje a suportar, a esperança, que é o que nós queremos receber, e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Apenas reforçando o propósito do livro de Jó, é sim mostrar que um justo sofre, que há outras coisas por trás, que nem sempre o sofrimento é consequência de pecado, mas que o justo também sofre. Mas no meu entender, é mais do que isso. O propósito do livro de Jó é mostrar que mesmo estando no deserto, mesmo no silêncio de Deus, Deus continua cuidando de nós. Continuando então aqui de acordo com a estrutura da revista, o primeiro tópico então, a revelação de um Deus pessoal, conforme nós já falamos aqui em Jó 38. E em seguida, o segundo tópico, a revelação de um Deus sábio. Os capítulos 38 em diante aqui, quando Deus começa a falar com Jó, Deus faz mais de 40 perguntas a Jó. Em sua resposta, né? Que Deus respondeu a Jó. Então, nessa resposta de Deus, Deus faz mais de 40 perguntas. E nessas perguntas, na verdade, é para trazer a reflexão para Jó. Jó não era uma pessoa comum. Jó era uma pessoa sábia, um homem sábio, conhecido como um sábio, e principalmente um homem a quem Deus tinha testemunhado dele como sendo íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então não era uma conversa simples aqui de Deus com Jó, mas era uma conversa onde Deus quis trazer à tona algo, ressaltar algo ali em Jó, e precisava então de todo esse questionamento. Perguntas é a forma usada na filosofia, inclusive, para nos fazer refletir. As perguntas, elas têm um resultado mais rápido do que uma simples conversa. E Deus, a sabedoria, a fonte de toda sabedoria, com certeza usou essa estratégia aqui para com Jó, para mostrar que, na verdade, embora Jó fosse conhecido como sábio de Deus, ele sabia ainda muito pouco. Então Deus chama Jó aqui, nesse capítulo 38, para contemplar o universo e ver como o universo havia sido criado. O que acontece? Aqui, Deus está respondendo a Jó, lá no capítulo 3, dos versículos 4 ali em diante, até o 10, 11, Jó havia falado sobre a criação da terra, havia amaldiçoado o dia do seu nascimento, mas tinha mostrado que como se a terra estivesse solta, tivesse sido criada e estava no meio do caos. Essa é a fala de Jó aqui no capítulo 3. Ele dá a entender então, o versículo 4 fala assim: converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. E ele vai falando aqui como se a terra estivesse sozinha, solta, caótica no caos, e que não importa o que acontecesse. Então Deus chama aqui Jó e fala: olha, você disse que as coisas estão aí por si, mas não estão não. A criação, a minha criação, ela funciona como um reloginho. Está tudo concatenado. É isso que Deus mostra aqui nesse capítulo 38. Tudo está feito, tudo foi criado com harmonia, não é por acaso. Deus mostra aqui para Jó. Há um propósito divino nessa criação e nas formas como Deus fez, né? O versículo 10 fala assim, sobre os mares, a partir do 8, ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando ele pôs as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, ele pôs ferrolhos e portas, e disse, até aqui mar virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, e quando as ondas quebram ali na praia. Então, Deus mostra aqui no capítulo 38, no decorrer do 39, como Deus criou todas as coisas e como elas estavam criadas de forma harmônica e com um objetivo. Havia um desígnio nessa criação, que é exatamente da própria natureza glorificar a Deus. E Jó não estava vendo isso. Lá no capítulo 13 ele não viu isso.
ele não viu a criação bem concatenada ali. Deus desafia Jó, que no 38, a ver o mar, a ver o sol, com esses versículos que eu já li, até o versículo 15. Deus mostra que, embora Jó fosse um sábio, como eu disse, ele não sabia a respeito das dimensões da criação, ele nunca tinha parado para observar os mares, a luz solar e como todas as coisas estavam bem arquitetadas por Deus. E eu falo que é muito bom ler Jó 38 e Jó 39 quando nós nos sentimos o foco, sabe? Quando nós estamos nos achando o máximo, é bom se voltar para o 38 e 39 e não deixar soberba tomar lugar no coração. Aquela coisa de se achar, se achando aquela pessoa especial, porque os capítulos 38 e 39 de Jó mostram a pequenez do ser humano, mostram o quanto nós somos limitados, o quanto Deus criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas e que sem Ele nós nada somos. Não para achar, os capítulos 38 e 39, não é para achar que Deus é ocupado demais e não olha por nós não, mas que Ele é tão poderoso, que Ele é tão grandioso, que Ele cuida de toda essa natureza e ainda olha por nós. É para lermos o capítulo 38 e 39 e entendermos que nós não somos aquela pessoa que merece toda a atenção, que merece todas as coisas, porque muitas vezes nós queremos que Deus responda e fale e dê atenção para cada mimo na nossa vida. Muitas coisas são mimos que nós queremos, porque acabamos nos mimando e sendo pessoas mimadas muitas vezes. E queremos isso espiritualmente também. E Deus não é assim que Ele trata conosco. Ele quer tratar com filhos amados, sim, mas filhos maduros. Se Jó não sabia nada sobre a criação, nunca havia parado para pensar, então muito menos ele sabia sobre a providência de Deus para manter essa criação. E aqui nos capítulos 38 e 39, então, Deus mostra um pouco sobre isso. Olha o 38 e 21, o que Deus fala. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Deus aqui sendo até irônico com Jó. Falando, Jó, tu sabe tudo isso, porque você era nascido, né? Não era nascido quando eu criei todas as coisas? Você já é velho, o número dos teus dias é muito grande. Sendo aqui até irônico, né? Fazendo com que Jó realmente pare e pense, sobre tudo que ele falou. Os versículos 39 e 41 falam assim: caçarás porventura presa para a leoa, ou se saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? E Deus aqui vai perguntando. Mais de 40 perguntas para fazer com que Jó realmente reflita e veja a sua situação. Deus mostra para Jó que há a providência de Deus, a providência divina, para inclusive dar alimento até para os corvos, os pintainhos dos corvos. Deus cuida das coisas criadas de tal forma, cada um de um jeito, com suas características próprias, com suas necessidades próprias. E Jó não sabia nem como eles viviam e como se comportavam, como poderia então discutir com Deus de igual para igual. É isso que Deus fala aqui para Jó. Então era o tempo de Jó reconhecer o seu lugar, a sua pequenez, como dizemos, e se humilhar diante desse Deus tão majestoso. Jó falou muito de Deus nos capítulos anteriores, mas ignorou que ele não sabia de tudo. E nós, conhecendo a história de Jó e estudando a história de Jó, nós precisamos ter muita consciência disso. Por mais que lemos, por mais que sabemos, entre aspas, de Deus, nós não conhecemos Deus em sua totalidade. E enquanto estivermos aqui na Terra, não poderemos conhecer muito mais do que aquilo que Ele se revela através da palavra. Na eternidade, conheceremos
Deus de uma forma completa, não como conhecemos aqui. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós dependemos de ler, entender, orar e buscar a revelação de Deus. Mas sempre será parcial. Aqui, na eternidade, conheceremos Deus, então, de uma forma muito diferente do que conhecemos hoje. O que Deus falou com Jó, aqui nos capítulos 38 e 39, não foi crítica a Jó, a integridade dele, a sinceridade de Jó. Não, Deus em nenhum momento voltou atrás no seu testemunho de Jó, retirando que Jó não era justo, não era temente a Deus, não. Aqui foi uma conversa mais do tipo, Jó, olha bem o que você sabe e o que você não sabe a meu respeito. Olha bem o que você observa e o que você não observa. E Jó, fica no seu lugar. Foi mais uma conversa assim. Jó permaneceu justo e íntegro durante todo o seu sofrimento. Mas ele estava aqui, no nosso entendimento, carecendo, precisando de um pouco de humildade, pois ele ficou soberbo ao questionar Deus e principalmente ao desafiar Deus. No capítulo 31, Jó precisava conhecer mais de Deus. Vamos entender então por que eu estou falando isso, sobre necessitar de humildade. Vamos entender agora então o que aconteceu com Jó e por que eu estou falando sobre isso, sobre humildade. E na revista o comentarista então traz o terceiro tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. E aí nós entramos então nos capítulos 40 e 41. Deus chama a atenção de Jó, nesses dois capítulos, para duas criaturas indomáveis para ilustrar seu poder divino. E há muita discussão sobre que criaturas são essas. A Bíblia traz como Leviatã e Behemoth ou Behemoth, aí, dependendo que cada linha, dependendo que cada um seguir aí de pronúncia. Mas sem entrar, como eu sempre falo, sem entrar nos termos na língua original em hebraico, as versões mais modernas falam sobre crocodilo e hipopótamo. Mas não devemos, no meu entendimento, nos ater exatamente à criatura, porque não importa que criatura seja. O que nós precisamos entender é o que Deus quis falar usando essas duas criaturas. Não importa para mim se era um hipopótamo, se era um crocodilo, se era uma criatura que não existe mais hoje, ou que está nas profundezas dos mares, como no caso do Leviatã, que eu penso que essa criatura está lá nas profundezas. A ciência já disse que não consegue alcançar a profundeza do mar e nem conhecer tudo que está lá. Então, eu não me atenho muito no termo da criatura que era, do que bicho que era, porque não era exatamente isso que Deus queria trazer. Há uma lição usando essas duas criaturas. E como eu já falei, indomáveis. Era isso que Deus queria trazer para Jó, para ele pensar na força bruta desses dois animais, dessas duas criaturas, e como eles eram indomáveis pelo ser humano. O ser humano não conseguiu domar. E Deus traz então para Jó pensar sobre isso. Olha o que ele fala no 41. Podes tu com anzol apanhar o Leviatã ou travar a língua dele com uma corda, tipo amarrar a boca? Jó não conseguia, eram duas criaturas indomáveis. Então, Deus mostrou duas criaturas que no ápice da força delas, Jó não conseguia, nem o homem conseguia domar, mas Deus conseguia. Elas estavam, apesar de toda a força, de toda a brutalidade, de todo o poder que elas poderiam ter, elas estavam debaixo da poderosa mão de Deus também. Então Deus chamou a atenção de Jó para mostrar para Jó assim, Jó, como é que você lidaria com tudo isso? Como é que você cuidaria dessas criaturas tão poderosas? Como você cuidaria desses animais tão fortes? Como você cuidaria desses bichos, da natureza, dos ventos, de tudo isso? Como é que você faria se fosse você? Deus quer mostrar para Jó que, então,
o erro de Jó ao acusar Deus de estar sendo injusto com Jó, porque foi o que ele fez lá no capítulo 6, depois no capítulo 27 de novo. Vamos ver aos 6 e 29, só para a gente entender. Jó, ele se coloca, o 6 e 29 fala assim: tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade, tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Depois no capítulo 27, no capítulo 21 também, capítulo 24, Jó vai falando e mostrando como que Deus sendo injusto com ele, não julgando a sua causa, não mostrando que ele era justo. Então, quando Jó se vê ali diante do silêncio absoluto de Deus, absoluto e contínuo durante tanto tempo, Jó vai falando: Deus, você está sendo injusto ao não vir e me defender. Eu sou justo, eu sou íntegro, e você não me defende. Jó falando dessa forma, ele está como que acusando Deus de injustiça. E aqui, nos capítulos 40 e 41, então, Deus mostra para Jó que Jó havia errado de acusar Deus assim. Deus estava cuidando de todas as coisas. Deus estava no controle de todas as coisas. Então, qual foi o erro de Jó? Porque, como eu disse, carecia de humildade. Uma pitada ali de humildade. Jó ficou o tempo todo se auto-justificando. E esse foi o seu erro, então, essa auto-justificativa. Falando todo o tempo: eu sou justo, eu não pequei, eu sou justo. Deus venha mostrar para as pessoas como eu sou justo. Jó queria ser defendido por Deus. E nós sabemos que só a graça de Deus pode justificar o homem. Jó, obviamente, não tinha a palavra de Deus ainda. Nós temos, e é muito bom que nós façamos uso dela para nos lembrar da nossa condição. Aqui em Efésios 2 e 8 fala o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós sabemos que só a graça de Deus pode justificar o homem. Jó ficou aqui. Então, o erro de Jó foi se auto-justificar. Usou todo o tempo para se justificar. E aqui em Jó 40, nos versículos 1 e 2, então, Deus, no 38 e 39, Deus fez ali mais de 40 perguntas para Jó. E aqui no capítulo 40, então, Deus exige uma resposta de Jó. Deus faz uma pergunta e exige uma resposta. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Deus fala assim: Jó, você me questionou, você me desafiou. Então agora me responda, sabe? Responda o que eu estou perguntando. Deus então aperta Jó ali e Jó responde. Foi humilde. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó então se humilhou. Ele ficou maravilhado diante do que Deus mostrou para ele acerca da criação. Ficou maravilhado diante da glória de Deus. E se reconheceu sem condições. Ele fala: eu não tenho condições de prosseguir no meu questionamento, no desafio que eu fiz. No processo da dor e do sofrimento de Jó, ele meio que perdeu o sentido da vida. Enquanto lá no 1, Jó adorava a Deus, se santificava, acordava de madrugada, oferecia holocaustos, segundo até o número dos filhos. Durante o seu sofrimento, ele perdeu isso e perdeu o sentido da vida. O propósito maior da vida, Jó perdeu no meio do seu sofrimento. E ele ficou ali focado na sua dor, no seu processo. E ficar focado na sua dor, no seu processo, levou a uma espécie de vazio existencial. 1 Coríntios 13 e 12, nós lemos o seguinte: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A fé em Deus, ela declara, a fé em Deus nos mostra que há um mapa, há um caminho confiável que nos ajuda
a nos posicionar em relação às grandes questões da vida. É entender que o sentido da vida não sou eu. O sentido da vida não é minha dor, o meu processo. O sentido da vida é glorificar a Deus. O sentido da vida está na majestade de Deus, na soberania de Deus. Não sou eu o foco, Deus é o foco. Então Jó aqui, no capítulo 40, humilhado diante de Deus e da sua glória, vê novamente então o sentido da vida, que é a glória de Deus, glorificar a Deus em todas as coisas. Desde o início do discurso de Deus, aqui no 38, se você não leu, leia, ou se você leu já há algum tempo, releia e veja que Deus não se volta para a miséria de Jó, para responder a Jó naquilo que Jó tinha exigido até uma resposta, para defender Jó de que ele era justo, que era temente a Deus. Jó nunca soube que Deus havia testemunhado a respeito dele. Deus, no seu discurso aqui, ele não usa nenhuma palavra para consolar Jó, para curar Jó, não. Mas ele traz um embate ali, mental. Jó era um sábio, então ele traz esse embate mental para que Jó vasculhe a sua consciência e limpe de todos os seus achismos ali, de tudo aquilo que ele acreditava como sendo sua verdade. Deus se revela a Jó aqui em 4 capítulos. Para nós temos a Bíblia toda como revelação de Deus. É que Deus não se revela a Jó para julgar Jó, para recriminar Jó, não, mas para mostrar para Jó como Jó era imperfeito, pequeno e com pouco conhecimento de Deus, com pouco conhecimento sobre a majestade de Deus, com pouco conhecimento sobre a glória de Deus. O mundo não é um cosmos que virou um caos, como Jó pensou lá no início, nos capítulos 3, capítulo 6, ali no comecinho do livro. Não, aqui era um caos que foi transformado em um mundo por Deus. Nós não podemos esquecer disso. Deus criou todas as coisas muito bem concatenadas, como eu disse, que funcionam como um reloginho. Deus mostra aqui para Jó, nesses capítulos, que ele sempre esteve presente e no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Jó não foi recriminado por Deus, ele só precisava corrigir o foco, tirar os olhos do seu processo, da sua dor, e colocar os olhos em Deus. Colocar o seu foco em glorificar a Deus, em adorar a Deus. E é assim, Deus continua no controle de todas as coisas, por mais que muitas vezes no nosso deserto, no nosso desespero, parece que nós estamos sozinhos. Nós não estamos. Há um tempo determinado para todas as coisas, como lemos lá em Eclesiastes 3. E nós sempre temos algo para aprender, algo para mudar, algo para melhorar, algo para avançar no processo de santificação a Deus. Sempre cito Hebreus 12:14, que sem a santificação nós não veremos a Deus. Precisamos buscar, precisamos avançar no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jó tentou entender ali a sua situação pela razão, mas até a razão tem limites. A razão não pode ser excluída, mas ela também não pode ser o centro das coisas, porque senão nós vamos para algo chamado racionalismo, que não é o foco aqui, mas o racionalismo é o quê? É uma régua que coloca, é uma régua para medir todas as coisas que conhecemos, e esse racionalismo, entender todas as coisas de forma racional, nos leva a perder a fé. Nós temos que entender que há o tempo da razão, mas que há coisas que não se encaixam na razão, que pertencem ao mundo espiritual. E para entendermos, nós precisamos ter uma vida espiritual. Então temos que cuidar com o uso da razão, que Jó tentou entender a sua situação através da razão, e para isso ficou se justificando com o seu comportamento, com suas ações, com sua forma de pensar, e não era esse o foco.
ele deixou em algum momento, ele perdeu em algum momento ali o sentido da vida, porque ficou focado demais na sua dor. É colocar os olhos em Deus e não tirar os olhos de Deus. Temos que entender que há um desígnio para o homem, há um desígnio para a mulher que teme a Deus e se desvia do mal. Há um propósito no que parece uma aprovação simples. Há um propósito naquilo que é uma aprovação profunda e muitas vezes duradoura. Romanos 8:28 nos fala sobre isso, que há sim um propósito. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Por mais que no meio da crise, da dor, do luto, do sofrimento, nós não consigamos ver esse bem. Mas há. A palavra de Deus nos dá essa garantia. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó não tinha nada de reprovável. Deus não recriminou, Deus não condenou, Deus não julgou, Deus não puniu Jó. Deus apenas falou para Jó: Jó, muda o foco. Tira os olhos de você, da sua dor, do seu sofrimento, do seu processo e coloca os olhos em mim. O propósito, o sentido da vida não é o nosso sofrimento, não é o nosso processo, não é a nossa dor. Não sou eu o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é glorificar a Deus, seja em palavras, seja em ações, seja em pensamento. Temos que entender isso. Qual é o sentido da vida? Quais os desígnios Deus tem para você? Qual o propósito da dor na sua vida? Você já sabe qual é o sentido da vida? Quais os desígnios Deus tem para você? Qual o propósito da dor na sua vida? Reflita sobre isso. Entenda qual o sentido da vida. Entenda qual o propósito da dor na sua vida. Eu espero que essa lição tenha sido bem para você. E que não fique só aqui no título da lição, quando Deus se revela ao homem, mas que seja realmente pessoal, quando Deus se revela a você. Que você possa ver Deus na sua vida, que você possa mostrar Deus através da sua vida para os outros. E minha oração é que você sinta a presença de Deus, mesmo quando você achar que Deus está em silêncio, que Deus não te responde. Deus está cuidando de você. Mas principalmente, entenda que há um propósito em todas as coisas. Para Jó, o propósito do livro de Jó, da história de Jó, é mostrar que sim, justos também sofrem. Mas é principalmente mostrar que mesmo no deserto, mesmo naquilo que parece uma solidão, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Sirva a Deus com amor. Obedeça ao chamado de Deus. E você vai sentir a presença de Deus cuidando de você. No silêncio e na dor também. Amém? Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E até a próxima lição, que será a última lição desse ano e o encerramento desse trimestre. Deus abençoe.